Boa noite, pessoal, tudo bem? Ó, gente, então hoje sim vai ser nossa última aula, tá? De conteúdo. Eu vou terminar o assunto que eu comecei na última aula sobre relação de recorrência. Se vocês lembram, né, eu espero que vocês tenham assistido a última aula, não só aqui presente, e lembrem dela, mas também tenham assistido lá no YouTube, para poder rever o conteúdo que eu falei, né? A gente tratou sobre sequência de Fibonacci, né? E nesse exemplo eu consegui, inclusive, usar uma indução para provar coisas lá. Hoje eu vou dar continuidade a isso, falando desse outro problema que é a torre de Hanoi. Sobre o nosso cronograma, semana que vem a gente tem só exercício, quinta-feira também. Vai ser só sobre coisas de exercício, tirar a dúvida de vocês, tá? Então o conteúdo mesmo acaba hoje. E sobre a avaliação, vocês teriam uma avião para entregar para hoje, mas eu adiei a entrega dela para quinta-feira. Quando acabar a aula aqui, eu atualizo no Classroom, tá? Quinta-feira eu vou postar outra avião. E na semana que vem eu vou postar mais uma outra avião. Aí, então, atendendo a pedidos aí, né? O que a gente ainda tem é avião 5 e avião 6. Nessa segunda parte da matéria, além dessas duas aviões, né, tem avião da entrega de quinta-feira, né, dessa próxima quinta-feira, avião 4, e tem uma outra também, me confirme aí, tem um avião 3 também dessa segunda parte? Acho que teve sim, professor, mas já foi entregue já, dessa segunda parte da matéria. Sim, já foi entregue. Teve. Tá, teve, né? Não foi da primeira parte da matéria não, né? Foi da segunda. Então, mas aí dessas aviões aqui, vocês façam e eu vou desconsiderar a menor nota, tá? Aí se vocês não fizerem alguma dessas três que ainda restam, né? Aí a menor nota vai ser zero, essa que vocês não fizeram, né? Então vocês pensem o que for mais conveniente para vocês, tá? Mas tá tranquilo? Eu vou atualizar essas informações no Classroom depois da aula, tá? Tá ok? Tá claro? Tá legal para todo mundo? Estão satisfeitos? Tá show. Tá ótimo. E a proposta do Bruno é que eu ponha uma questão na prova que seja assim, 1 mais 1, aí resolver essa conta assim, né, Bruno? Ia ser muito bom, professor. Tá bom. Enfim, isso aí eu não vou afirmar nada por agora. E provavelmente nem para depois. Ah, qual é, professor? Mas, né, vocês podem pedir à vontade, né? Beleza, né? Ó, gente, então, vamos lá. O que foi que eu falei na última aula? Só uma pergunta, gente. Professor, desculpa, não sei se você já falou, a Avon de quinta-feira, para a gente entregar é até às 11? Sim. Ah, beleza, valeu. Na última aula o senhor falou de relação de recorrência, Fibonacci, fatorial. Isso. Então, o ponto principal da última aula foi, dado um problema P, um problema, né, que a gente quer saber alguma coisa sobre ele, quer responder esse problema, uma forma de a gente responder esse problema é obtendo uma relação de recorrência. Então, a gente vem para uma fórmula F aqui de recorrência, né? Isso foi o que a gente viu na última aula. O jeito que a gente viu acabou que foi muito pontual, né? Foi dando um exemplo. E foi uma coisa que eu falei, é que para a gente conseguir ganhar essa maturidade, tendo um exemplo, conseguir obter essa relação de recorrência, dessa fórmula recursiva, né, para resolver o seu problema, um jeito é você começar de baixo para cima, né? Ou ver os casos pequenos. Se a gente retornar aqui, ao exemplo da sequência de Fibonacci, né? A gente conseguiu obter a fórmula fechada e a gente vai querer, no final das contas, obter o valor do elemento que está na posição n dessa sequência, ou pensando nessa ilustração, né?
quantos pares de coelhos, quantos casais de coelhos você vai ter no mês N, né? Onde N é um mês qualquer. Para a gente ter essa fórmula, a gente olhou de baixo para cima, né? Primeiro a gente viu no primeiro mês, no segundo mês, e em cada mês a gente tentou encontrar alguma relação que havia nos meses anteriores. Então, o principal que eu deixei na última aula foi, para conseguir obter essa fórmula aqui bonitinha, o que é interessante você fazer é ter essa intuição dos casos iniciais, dos casos básicos, dos casos perto dos básicos, né? Caso básico são esses aqui, tá? É o que a gente chama de base da recorrência. São os que ou você já sabe de cara, que é muito diretão, já está no enunciado, é onde começa. Então, é a partir daí que você vai evoluindo, generalizando e conseguindo obter alguma coisa desse tipo aqui, tá? Então, isso foi o principal que a gente viu na última aula. É claro que talvez o não mais legal, porque eu acho que o mais divertido que a gente viu na última aula foi a motivação, talvez envolvendo coisas de algoritmos, que é um pouco mais da área de vocês de computação, mas, enfim, o que a gente vai estar fazendo aqui não vai ser resolvendo algoritmicamente um problema, mas é conseguindo obter alguma expressão recursiva para resolver esse problema. Em que, se você quiser chegar no computador e implementar, é só você implementar isso aqui, você consegue facilmente implementar, muito simples de implementar. O que demanda nisso daqui é o tempo de processamento para resolver um problema desse, de modo genérico. Um problema desse, que eu digo, um problema recursivo. Porque, por exemplo, aqui a gente consegue verificar na mão mais ou menos isso. Se eu perguntar a vocês qual é o valor de F4, na última aula eu fiz um exemplo assim, vocês lembram? Se você quiser obter qual é o elemento que está na posição 4, você tem que abrir a expressão recursiva aqui para conseguir obter a resposta, até você chegar a algum ponto que você consiga responder e assim você voltar, né, para obter a resposta final. O que aqui seria o F3, F2 você não sabe, então você continua abrindo, né, F3 é F2 mais F1, e o F2 é o F1 mais F0. Então, uma vez que você chega na base, chegar na base é quando você tem as variáveis aqui, todas elas sendo valores que você conhece a sua resposta, né? Então, é o 2, é o 1, é o 1 e é o 1 aqui. Ah, o 2 ainda não conhece, né? Porque é F1 que está aqui, né? Então, teria que abrir mais aqui ainda, né? Chegar a F1 mais F0, aqui também. F1 mais F0. Não, aqui já estava, né? Isso aqui era 0. Então, aqui você teria que abrir, né? Chamar de F1 mais F0, e aí sim você conseguir substituir e obter a resposta. Então, acaba que fica algo muito custoso. É algo que demanda muito tempo. Você abre a recursão, abre a recursão, abre a recursão. Então, o objetivo que a gente vai ter já já vai ser, dada uma expressão recursiva, saber obter qual é a fórmula fechada dessa expressão recursiva. Foi algo que eu falei também na última aula. Não disse como a gente obtém, isso é algo que a gente vai fazer hoje, mas aqui eu dei uma ideia do como é uma expressão de forma, como é uma fórmula fechada. Uma fórmula fechada é algum valor que você consegue saber qual é da expressão aqui recursivamente, sem precisar abrir a expressão recursiva. Então, por exemplo, aqui o F4, você tem que abrir a expressão até chegar na base. Enquanto, se você tivesse a fórmula fechada, você só substituiria na sua função o seu n, que aqui no caso é o 4, resolveria coisas algébricas, potenciações, multiplicações, divisões, radiciações, e no final das contas você ia chegar à sua resposta, sem precisar saber o valor da função recursiva nas posições anteriores. Então, você substituiria o seu n direto e já obteria a sua resposta. Isso que é a utilidade da fórmula fechada. É algo que a gente vai querer fazer. Até chegar lá, uma coisa que a gente viu aqui, por exemplo, é garantir limites, né? Às vezes você não sabe qual é a fórmula fechada, ou seja, f de n é igual a um valor específico, alguma função de n somente, não uma função de f de n menos alguma coisa. Mas às vezes a gente não tem essa fórmula fechada, mas, por exemplo, aqui foi apresentado um limite superior.
O f de n eu não sei quanto que é exatamente aqui. Eu sei quanto que é a fórmula recursiva dele. Mas o que foi apresentado aqui é um limite superior. Ele é menor do que 7/4 elevado a n. Não é uma fórmula fechada propriamente dita, porque não é um f de n igual a alguma coisa, né? E sim é um limite superior. Mas já é alguma coisa. Aqui, nesse ponto, o que a gente está interessado é em mostrar que, de fato, essa desigualdade é verdadeira. Bom, o jeito de que a gente mostra, geralmente, coisas que envolvam fórmulas recursivas é a indução. Então, isso aqui acaba que a gente volta um pouquinho no conteúdo sobre indução e lembra que indução tem as 3 etapas. A primeira etapa é aquilo, né, você mostrar que a fórmula é verdadeira para o menor elemento possível. Como que a gente está querendo provar? É no conjunto dos naturais, o menor natural é 1. Então, você tem que argumentar que o f de 1, de fato, é menor do que essa expressão em função de 1. Então, fazendo as contas aqui, né, primeiro você verifica o que é o f de 1, você sabe o que o f de 1 é igual a 1 por conta da base da recursividade, certo? Na fórmula recursiva aqui, o f1 a gente tem a informação do quanto que ele é. Então, você já sabe disso. E agora você tem que constatar que, de fato, essa desigualdade é verdadeira, porque 7/4 elevado a 1, você verifica que sim, isso é verdadeiro, porque o 7 é maior que 4. Basicamente por isso, então, você tem que essa fração é algo maior do que 1 estritamente. Depois é a hipótese de indução. Hipótese de indução, só para recapitular para vocês, a gente não prova nada, a gente só supõe que essa forma seja verdadeira para todos os elementos que você toma até um lugar K específico, que é arbitrário, mas acaba sendo específico, porque depois do K você não sabe ainda, né? Então, é aquela mesma coisa que eu falei do princípio lá do dominó, tá? Eu estou falando isso tudo, mas ainda não é o conteúdo da aula de hoje, né? Eu estou falando um pouco rápido aqui, mas são coisas que a gente viu na aula passada, só para recapitular a mente de vocês, né? E aí eu dar continuidade a isso, beleza? Depois vem o passo, né? A hipótese, só recapitulando, a gente não prova, a gente só supõe. O passo, sim, a gente mostra. Aqui é uma aplicação do que a gente chama de indução forte. Por quê? Para você conseguir mostrar que a sua fórmula é verdadeira para esse K mais 1 aqui, para o valor do F em K mais 1, não é suficiente que você tenha como hipótese somente o K, para você conseguir derrubar a pecinha do K mais 1. Também é necessário você ter como hipótese verdadeira o K menos 1, porque com esses dois, você vai conseguir derrubar essa pecinha K mais 1. Como a gente consegue fazer isso? Primeiro é supondo que todo mundo é verdadeiro desde a base até o K. Depois, o que você quer mostrar é essa fórmula aqui, né, essa desigualdade para f de K mais 1. Aqui é onde aparece a hipótese ser verdadeira, ela vai aparecer para os dois casos anteriores, porque uma coisa que era verdadeira aqui nesse enunciado é a fórmula recursiva, é igual eu estava falando no início. O que a gente sabe ser verdadeiro aqui já é a fórmula recursiva. Então, é nela que a gente vai começar. O que a gente quer mostrar que f de K mais 1 é menor do que isso daqui. Mas o que é f de K mais 1? F de K mais 1 é igual a essa fórmula recursiva. E, pela hipótese de indução, a hipótese se aplica tanto no K quanto no K menos 1. Então, por isso que aqui a gente substitui essa soma por essa soma aqui. E ao invés de a gente ter uma igualdade, a gente tem agora uma desigualdade. Porque f de k é menor do que 7/4 elevado a k e f de k menos 1 é menor que 7 elevado a k menos 1. Certo? E aqui só foi resolver conta. Tá? Na última aula eu falei como a gente chega aqui e consegue concluir isso daqui, tá? Mas não vem muito ao caso agora, só se vocês tiverem alguma dúvida, algo a perguntar, não tenha ficado claro. Mas, enfim, só para dizer como a indução se aplica para a gente mostrar algo que relaciona fórmulas recursivas aqui, tá? Bom, hoje o meu intuito é falar desse novo probleminha, que é a torre das torres de Hanói, que eu acho que, na verdade, não é nada novo para vocês, né? Porque eu acho que isso é comum vocês terem visto em matérias de programação. Vocês mesmos falaram, né, que tinha alguma questão de programação que envolvia algo
alguma generalização desse problema de Torre de Hanoi, né? Mas, enfim, é algo que a gente consegue estudar aqui também e chegar a uma conclusão em relação a esse problema, que é determinar o número de passos para você conseguir mover os discos que você tem de um pino para outro pino, tá? Então, é aqui que vai se aplicar essa recursividade. É nesse menor número de movimentos para você obter todos esses discos no lugar onde você quer, tá? O problema é o seguinte, você tem 3 pinos, é o pino A, pino B e pino C. O pino A a gente chama de origem, o pino B a gente chama de trabalho, o pino C a gente chama de destino, tá? Além disso, a gente tem N discos, então você vê que N, ele é um número natural, tá? Esse N é um número natural, que para cada um desse N aqui você vai ter um disco associado a ele, e os tamanhos desses discos, né, o diâmetro, né, dos discos, são todos diferentes, e você pode ordenar, né, se são todos diferentes, você pode pôr uma ordem neles aí, ou crescente, ou decrescente, ou tanto faz. O que importa é que os discos possuem N diâmetros diferentes, tá? Então, sem perda em geralidade, você diz que o D1 é esse primeiro disco seu, com o maior dos diâmetros, o D2 é o segundo maior diâmetro, e assim até o DN é o menor disco, né? É o disco com menor diâmetro, tá? Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer... Aqui já tem tudo que é perguntado, né? Então, vou direto para cá, o slide. Mas, inicialmente, os discos estão no pino origem, né? Então, eles estão nesse pino origem, nessa ordem, né? O maior está mais embaixo, o segundo maior está aqui, vai em cima aqui, vai em cima aqui, aqui, até chegar lá no menorzinho lá em cima, né? Então, isso daqui é o ponto de partida seu. Eles estão no pino origem. Você quer passar todo mundo para cá. Então, você quer ter no final todos os discos aqui, e claro que mantendo essa ordem. Bom, não sei quantos foram ali, mas enfim, vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, você quer que todos os discos estejam aqui, né? Nessa ordem que você tinha aqui inicialmente. E uma coisa que você não pode sacanear a regra, né? É que um disco pequenininho esteja abaixo de um disco grandão. Isso em nenhum momento você pode ter na sua transferência aqui de discos, né? Os discos, eles sempre, o maior tem que estar sob o menor, tá? Então, não é permitido pôr um disco maior sobre um disco menor, e a cada passo é possível movimentar apenas um disco, né? Então, uma outra restrição que a gente tem, você não pode simplesmente pegar aqui com a sua mãozona aí, pegar todos os discos de uma vez, passar daqui para cá. Não pode fazer isso. Tem que ser um por um, né? Então, você primeiro, se é um por um, você tem que começar pelo que está mais no topo, né? Você tem que remover ele para algum lugar. Então, você vai remover ou para cá ou para cá. A gente não sabe, mas, enfim, são as possibilidades que você tem. Você move ou para cá ou para cá. O que você tem que tomar cuidado é que uma vez que você move esse seu disco para algum lugar, por exemplo, para cá, esse segundo disco aqui, ele não pode vir para cá direto, né? Porque senão você teria essa configuração que você não pode. Um disco maior sobre o menor. Então, você teria que mover esse daqui, né? O que estava aqui, ao invés de vir para cá, não, na verdade ele vem para cá. E aí você vai ficar brincando aí, o seu objetivo é saber qual é o menor número de jogadas ou movimentos, né, para cumprir o objetivo do jogo, ou seja, passar todos os N discos para cá, tá?
Isso é um jogo. Eu até tinha aqui, só que não está aqui comigo, o joguinho dessa. É em madeirinha, né? Tem umas madeirinhas e tal. E aí uns disquinhos, e aí você vai ficando brincando com isso aí. Bom, recapitulando um pouco sobre o que eu falei na sequência de Fibonacci, né? Quando a gente quer obter uma fórmula de recorrência, o que a gente tem que entender é como se obtém essa expressão dos casos mais simples para os casos maiores, né? Os mais simples são esses que têm menos coisas, né? Menos coisas é o quê? Menos discos aqui nesse caso, né? Era o que lá na sequência de Fibonacci era menos meses, né? Para o crescimento lá do casal de coelhos e tudo mais. Então, para conseguir resolver esse problema, a gente tem que ganhar essa intuição resolvendo os problemas menores, né? Resolvendo problemas em que tem menos discos para você tratar, até chegar num ponto que você consiga obter alguma relação que esses casos anteriores, e quando você tem um número de discos menor do que o seu número corrente, você consiga utilizar a solução desse caso anterior para resolver o seu caso corrente. É assim que funciona qualquer tipo de recorrência que você for tratar, tá? Bom, sobre esse problema específico, né, o de Hanoi, Tn é o número mínimo de jogadas para mover N discos do pino origem para o pino destino, respeitando as regras do jogo, tá? Então, isso daqui é a fórmula recursiva, né? É uma função de N, vai ser recursivo porque é assim que a gente vai obter. Depois a gente vai ver como obter a fórmula fechada, tá? Mas, primeiro, para conseguir obter, o primeiro passo é a fórmula recursiva. O que a gente tem que fazer é o que eu acabei de falar, é conseguir resolver esse problema para instâncias pequenas, para número de discos pequenos, quando há poucos discos, né? Então, por exemplo, qual é o menor caso possível? É quando você só tem um único disco, né? Qual é o T1? Ou seja, qual é o número mínimo de jogadas para mover um disco do origem para o destino, respeitando as regras do jogo? Você só tem um disco. É o seu primeiro caso. Então, você só fez um movimento. Pronto, acabou. Então, qual é a conclusão que a gente chega? Que T1 é igual a 1. Tá? O que a gente tem que se perguntar a cada passo, ou seja, a cada análise dessa que a gente faz em casos pequenos, é se a solução, o modo que você usou, o modo que você pensou para resolver o problema, nesse caso, vai ser útil para ser resolvido o caso seguinte. Aqui, eu acho que ainda não, né? Porque, bom, você só usou uma, né? Agora, o que que isso pode ajudar no próximo passo? Talvez isso não seja tão imediato, então você continua. A ideia é você continuar vendo esses casos pequenos até você conseguir ter uma regra na formação. É isso, tá? O segundo caso. Bom, o segundo caso você pode ficar pensando, né, tentando aqui os jeitos, né? Mas indo direto ao ponto, né? Você tem aqui o menorzinho. O que a gente sabe é que o primeiro que tem que ser aqui, né, nesse destino, é o maior, né? E você quer economizar o número de passos, né? Você quer fazer com poucos passos, na verdade, com o menor número de passos. Então, se você pegasse esse disco daqui, movesse para cá, tá claro que isso você ia demandar mais trabalho, né? Porque ia demandar você ter que tirar esse daqui em algum momento, né? Porque você tem que vir com esse daqui o abaixo de todos. Então, você tem que remover esse disquinho que você teria movido para cá, para depois mover esse daqui para cá. Então, acaba que fazer essa estratégia não é nada inteligente, né? E como os casos são poucos aqui, né? É fácil a gente ver, né? Que a gente, então, tem que usar o seu trabalho para mover esse pequeno para cá, move o maiorzão para lá, então, depois, sim, você consegue mover o pequeno para cá. Então, aqui fica também fácil a gente ver que foram 3 passos somente. Bom, vocês querem falar alguma coisa? Com o que está aqui, já é possível você obter a solução do que você fez no caso anterior, te ajuda para obter nesse caso aqui agora? Fica natural? Você montar já assim uma expressão recursiva?
Isso é algo que vocês já conhecem ou não conhecem? Eu nunca tinha visto não, mas achei bem interessante esse joguinho aí. O aluno não tinha visto, mas quem não tinha visto? Lucas também não. Para quem não conhecia, tá claro? Estão entendendo como é? João também não. Que bom. Tá legal? Então tá, vou dar continuidade aqui, tá? Bom, aqui o que a gente tem que tentar olhar é o que eu acabei de falar. Será que o que você fez para resolver o seu problema aqui atrás te ajuda a resolver aqui? Talvez sim você consiga ver, talvez não você não consiga ver. Eu vou avançar para o próximo caso, e ali sim eu acho que vai ficar mais claro isso, e a gente consegue até voltar depois e enxergar que, de fato, a solução que você teve para o caso anterior te ajudou aqui, tá? Aqui está o caso em que você tem 3 discos. Então, olha só, o que a gente está fazendo aqui? De novo, o que a gente tem que ter é o maior disco no final aqui, né? No final, o primeiro aqui, né? Então, esse espaço tem que ficar livre para ele, né? Tem que ficar livre para ele poder vir para cá. Agora, como você vai conseguir fazer o quê? O que você, para você conseguir, em um movimento, tirar ele e trazer para cá, o que tem que ter acontecido? Você ter mudado já os outros dois? Ter mudado já os outros dois. Ter mudado já os outros dois para onde? Para cá? Pro trabalho. Para o trabalho. Então, você não pode pegar esses dois, e eu não sei como você conseguiu chegar até aqui, a gente pode fechar um pouco os olhos aqui nesse sentido, mas você tem que conseguir mover esses dois daqui para o trabalho, ok? Para aí sim acontecer o quê? Primeiro, esse disco que é o maior de todos estar livre, e outra coisa é o espaço que tem aqui no pino para ele também estar livre. Para aí sim você conseguir fazer um movimento do disco maior para cá. Vocês enxergam que isso acaba que tem uma separaçãozinha aqui nessas soluções, porque, ó, o que fez, como a gente fez, ou melhor, quantos foram os movimentos que a gente fez para levar os 2 discos que estão aqui, não os 3, mas os 2, esses 2 aqui, da origem para o trabalho, que é isso que a gente quer fazer aqui, né? Levar esses 2 para cá. Quantos movimentos a gente fez? 3. 1, 2, 3. O que é esse número 3? Se vocês voltarem aqui, ó, olha o quanto que a gente fez para mover os 2 discos que a gente tinha aqui, que eram só 2, para o destino. Quantos foram os movimentos? 3 também. Certo? Foi por acaso? Pode ser que sim, pode ser que não. Tá, mas pode ser que não para qualquer pergunta que eu Pode faço. repetir a pergunta? E aqui a gente fez 3 movimentos para conseguir mover os 2 discos que estavam na origem para trabalho. Perdão, para destino. Certo? Nesse caso anterior, a gente gastou 3 movimentos para mover os 2 discos que estavam na origem para o destino. Qual é o objetivo que eu estou fazendo com vocês aqui até nesse ponto? Até aqui. Aqui, 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 aqui. Qual foi o objetivo que eu tentei traçar com vocês aqui? É conseguir tirar da minha reta esses discos aqui que estavam atrapalhando esse discão aqui no final ter liberdade para ir lá para o final. Ter liberdade para ir para o pino destino. O que tem que ser feito é pegar esses 2 discos que estão na origem e passar para
trabalho. Quantos movimentos a gente tem que fazer? Os 3 movimentos? Oi? 3? Por que 3? Porque está equivocado? Porque primeiro a gente vai resolver um problema pequeno. E para chegar até aí, não é essa ideia? Isso, porque aqui aqui apareceram 3, né? Mas apareceram 3 por quê? Apareceram 3 porque qual era o objetivo? É passar 2 discos de origem para trabalho. Agora, qual é a diferença disso de você passar os 2 discos de origem para destino? A diferença é só onde você vai pôr no final. Mas os movimentos são análogos, certo? O que aqui, no primeiro passo, foi você pegar o disquinho pequenininho, mover para B, depois pegar o disco grandão, mover para C, e depois pegar o disquinho pequenininho, mover para C, é análogo o que a gente faz aqui. O que aqui, ao invés de a gente pegar o pequenininho, mover para B, a gente move para C, certo? Ó, o pequenininho veio para B. Então, o pequenininho aqui você move para C. Aqui o grandão agora, esquece que existe esse, porque não é nele que a gente quer trabalhar agora. O objetivo daqui até aqui é fazer com que esses 2 discos se movam para o trabalho. O número de passos de você mover 2 discos de origem para o trabalho é o mesmo número de passos de você mover 2 discos de origem para o destino. E é algo que a gente acabou de fazer. É algo que a gente já sabe fazer. Então, você vê como a solução do anterior ajuda a solucionar o problema aqui. Por quê? Qual é o objetivo voltando? É conseguir abrir caminho para que esse disco aqui consiga se movimentar tranquilamente para cá. Para ele se movimentar tranquilamente para cá, para destino, tem que acontecer 2 coisas. Todos os discos que estavam acima dele não podem estar acima dele, né? Porque a gente move sempre de cima para baixo. Isso, para você conseguir fazer com que nenhum disco esteja nesse pino destino, é porque todos os discos, exceto ele, o grandão, está no pino trabalho. Então, qual é o seu primeiro objetivo? É fazer todos os discos que estão aqui acima se moverem para trabalho. E fazer isso você faz recursivamente usando a quantidade de discos que você tinha no passo anterior, que aqui a gente está tratando 3 discos. Então, você faz com a quantidade de movimentos que você fazia quando você tinha 2 discos. Você meio que ignora esse daqui, ignora esse último daqui, porque não é nele que você quer mexer agora. Você quer movimentar esses 2. Depois de fazer isso, você gasta mais um passo. Você gasta mais um passo que é para movimentar o grandão vir para cá. Depois que você tem que fazer? Depois que você movimentou o grandão para cá, Tem que começar a movimentar os outros para formar a sequência ali. esses 2 que estão aqui agora, a origem deles não é mais o pino origem, mas é o pino trabalho, e você tem que mover eles para onde? Para o destino. Quantos passos você gasta daqui para chegar até aqui? Daqui para chegar até aqui, quantos passos? 6. Não, daqui até aqui. 3. Daqui até aqui, 3. 3 passos, de novo 3 passos. Você vê, ó, 3 passos foram necessários para você movimentar esses 2 que você tinha aqui na origem para trabalho. Movimentou. 3 passos, porque é exatamente a quantidade mínima que a gente obteve no caso anterior. A troca aqui que a gente teve foi só a troca de rótulos. O que aqui era destino, para a gente não quis movimentar para destino, mas a gente quis movimentar para trabalho. Então, a gente gastou T de 2 passos. Isso é igual a 3, para fazer
esse trabalhozinho de vir até aqui. Depois a gente gastou mais um passo que é para movimentar o grandão da origem para destino. Depois a gente faz mais T de 2 passos. Então, né? Então a gente fez T de 2 passos, mais um passo, mais T de 2 passos. Mais T de 2 passos, por quê? Porque você quer movimentar esses dois discos, que estão agora, a sua origem, né, corrente ali, é o trabalho, você quer movimentar eles para o destino. O número de passos é exatamente igual ao número de passos que você tinha no seu caso anterior, quando havia 2 discos. Então, olha como funciona aqui a expressão recursiva para esse caso. A expressão recursiva, sim, ela é recursiva porque é uma expressão que, para você obter a resposta do seu T3, você consegue obter de modo que você saiba a solução. Se você sabe a solução do caso anterior, então você consegue obter a solução desse. Então, isso é 2T2 mais 1. T2 é igual a 3, né, que a gente viu. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, você vê que, de fato, 7 passos foram feitos e isso foi obtido em função do caso ou dos casos anteriores. Entenderam? Então, isso aqui deu 7, né? E isso a gente consegue generalizar. Uma vez que você consegue obter a solução desses casos pequenos em função dos casos anteriores, você já tem essa intuição do como vai ser a sua recursão. E, então, aqui a gente já consegue escrever isso recursivamente, tá? Um algoritmo para isso, né, pensando de modo recursivo, você quer mover N discos, né? Então, o que você faz? Só lembrando, né? A, B e C são os pinos, né? A é origem, B é trabalho e D é destino, tá? Então, como a gente vai aqui fazer esses movimentos? Primeiro, a gente vai mover N menos 1 discos, né? Porque a gente está considerando um caso que há N discos, né? Então, se você tem aqui N discos, né? N discos, o objetivo inicial é você movimentar N menos 1, que são justamente esses discos aqui, né? Esquecendo desse, o mais grandão, né? O de baixo aqui, o maiorzão, esquecendo dele, movimentá-los de A para B, ou seja, de origem para trabalho. Isso é... Como se faz isso? É usando a sua recursividade, tá? Isso pode ser feito, então, com T de N menos 1 jogadas, né? Onde Tn é o menor número de movimentos para quando há N discos. Então, T de N menos 1 é o menor número de movimentos quando há N menos 1 discos, certo? Então, você faz essa quantidade de movimentos aqui, indo de A para B. É o seu primeiro passo. Depois, é aquilo que eu fiz em um passo, né? Movimentar esse maior disco da origem para o destino. Isso é feito em uma única jogada. Depois, é movimentar esses N menos 1 discos que estão no seu pino trabalho para o pino destino. Isso pode ser feito, de novo, com T de N menos 1 jogadas, bem análogo ao que a gente viu no caso de N menos 1 e também nesse caso aqui, né? Você só vai mudar essa rotulação, né? Então, isso é o algoritmo. Com isso, a gente já consegue saber o número de movimentos para quando você tem um N genérico aí, N discos quaisquer naturais que você tome, tá? Então, se você tem um único disco, você gasta um único movimento, isso é a base, tá? A base que você tem que pensar é o menor caso possível. O menor caso possível, você vê que é o 1, porque a expressão recursiva é até onde ela vai vir. Aqui, ó, o N vai chamar o N menos 1 somente. Então, você fazendo ela de baixo para cima, você pensar no T2,
você precisa ter informação do T1. Entenderam isso? Esse T1, você tem ela como base aqui. É o seu primeiro caso, tá? Essa fórmula foi o que a gente acabou de obter no slide anterior, que é 2 vezes Tn menos 1, porque são aquelas duas separações que a gente fez, né? Mais 1, porque é justamente aquele movimento do disco grandão da origem para o destino, no meio, né? Entenderam isso? Tá legal? Sim. Então, isso encerra a relação de recorrência para essa problemática, para esse problema das torres de Hanoi. O que eu chamo a atenção, é uma coisa que eu também chamei a atenção na última aula, é que a fórmula recursiva, ela tem que ter não somente a expressão que dá recursividade, mas também a base da recursividade. Caso não haja a base da recursividade, a sua relação está errada, porque você não tem um ponto de parada. Tá? A base serve para você parar. Pensa em qualquer algoritmo recursivo que você já tenha feito. Né? Acho que vocês já fizeram isso, né? Você tem que dar ao algoritmo um ponto de parada, porque senão vai ficar voltando sem você conseguir terminar, certo? Se o T de 1 chamasse aqui o T0, e você não soubesse o que é T0 aqui nessa problemática, você não iria para o Tn-1, Tn-2, sei lá, não teria uma base, um ponto de parada, tá? Bom, aqui agora eu já avanço para uma próxima etapa, tá? Aqui o problema era, apresentei um problema para vocês, quero obter a fórmula recursiva. É essa. Acabou. Aqui é um pouco diferente. Aqui, vocês já sabem qual é a fórmula recursiva, né? A gente acabou de obter a fórmula recursiva, é essa daqui. E eu estou dizendo que a fórmula fechada dela é essa expressão. Primeiro, vocês enxergam que, de fato, isso daqui é uma fórmula fechada? E não é uma fórmula recursiva? Sim. Sim. Recapitulando um pouco, o que é a fórmula fechada? É uma fórmula que, para você obter o valor, você simplesmente substitui a sua variável e resolve contas algébricas. Você não precisa chamar a função novamente ali para você obter a resposta. Diferente daqui. Aqui você precisa chamar a função de novo. Ó. Se você quiser saber quanto que é T100, você consegue. Você consegue, do jeito que está aqui. Mas tem que saber que é aquele T99, T98, T97, assim descendo até chegar a T1, que é a base. Aqui, por outro lado, não. Você não precisa saber nada. Se você quiser saber quem é T100, só botar 2 elevado a 100, resolve essa conta aí, diminui por 1 e pronto. Essa é a sua resposta. Tá? Então, você vê como a fórmula fechada, ela é muito mais fácil da gente obter depois, uma vez que você já tem ela, né? Você saber a resposta, do que você obter aquela abertura recursiva ali, até você conseguir encontrar a sua resposta. Então, o primeiro objetivo aqui, quer dizer, o segundo objetivo, né? Porque o primeiro era obter a fórmula recursiva. O segundo é, eu apresento a vocês a fórmula recursiva, ou vocês já obtiveram de alguma outra forma, igual a gente acabou de fazer. Além disso, eu apresento para vocês a fórmula fechada, que é essa que está aqui para esse exemplo. Eu quero que você mostre que, de fato, essa fórmula fechada corresponde a essa expressão recursiva. Tá? Mostrar que, de fato, uma é equivalente à outra. Isso é o que é para ser feito aqui nesse momento. Depois, o próximo momento é vocês, tendo um problema, conseguindo o problema, obter a fórmula recursiva e depois obter a fórmula fechada. Entenderam a diferença? No próximo passo, vocês não vão ter acesso a essa informação. Essa informação vocês vão ter que obter de resposta no final, tá?
Obtendo a fórmula recursiva, qual é a fórmula fechada dela? Essa é a pergunta que a gente vai se fazer no próximo passo, tá? A gente ainda não está lá, vou para lá já já. Mas nesse passo, eu estou aqui já sendo um pouco mais legal, porque eu estou apresentando tanto a fórmula recursiva quanto a fórmula fechada. O que a gente quer é linkar uma coisa na outra. Como faz isso? Indução de novo. Base da indução, verificar que é verdadeiro para o primeiro caso, é n todo natural, então é T1, verificar que de fato T1 é igual a 1. Bom, de fato, né, você olhando a base da sua recursividade, né, você olhando a base da recursividade, você vê que T1 é igual a 1. Recapitulando, igual eu fiz com a sequência de Fibonacci. Uma vez que eu peço para você provar isso, a fórmula já está correta. Essa é a fórmula. Baseado nessa fórmula recursiva, você tem que verificar que a fórmula fechada é essa. Então, por isso que aqui, T1 a gente já sabe que é igual a 1 por conta da recursividade, porque é a base da recursividade, a gente sabe que basta um movimento, você já resolveu o seu problema quando só tem um único disco. Bom, e o que você tem que fazer é verificar que, de fato, essa expressão aqui é igual a 1 para quando n é igual a 1. E, realmente, você faz 2 elevado a 1 menos 1, encontrou que essa conta é igual a 1, então a base verificou que está correta, tá? Depois disso, é a hipótese. De novo, similar ao que a gente já viu lá atrás. Vai supor que sua fórmula recursiva ela é igual a essa fórmula fechada para todo i que você tome menor ou igual a k. E aqui só poderia colocar também, né, que k pertence aos naturais, tá? Enfim, mas não tem nada para provar na hipótese. No passo, aí sim você tem que mostrar que isso daqui é verdadeiro, tá? Esse passo a passo da indução, vocês entendem bem, gente? Sim? Sim, sim. Sim? É uma coisa que eu estou tentando reforçar muito isso com vocês, porque eu sei que, historicamente falando, é uma deficiência grande que os alunos têm com indução. E técnicas de demonstração também. Então, as aulas que eu coloquei no cronograma, que são aulas só para resolver exercício, e eu fazendo eles com vocês, é para justamente vocês verem como são as coisas e tentarem absorver e, a partir daí, evoluir para as outras coisas, tá? Então, o que eu ensinei lá atrás em indução é o mesmo passo a passo que é feito aqui. Claro que o exemplo muda, o pensamento muda um pouquinho no passo, mas as etapas são iguais e tem uma herança muito forte do que a gente já sabe com o que a gente vai fazer atualmente, né? Então, por exemplo, na sequência de Fibonacci, a gente já sabe qual é a sequência, então a gente pode substituir lá na indução. Aqui também, a gente quer mostrar que a fórmula é igual a essa, né? O que a gente sabe? A gente sabe a relação de recorrência dela, do Tn, né? A gente sabe que o Tk mais 1, isso é para qualquer K, para qualquer N que você tome, isso é verdadeiro, em particular também para esse K mais 1 aqui, né? Então, o T de K mais 1 é 2 vezes Tk mais 1, por conta da fórmula recursiva, né? Voltando aqui, a gente vê que ela está lá, ó, 2 vezes o anterior mais 1, né? Então, Tk mais 1 é 2 vezes Tk mais 1, aqui fora, tá? Você pode só repetir isso de novo, que eu não entendi essa parte. Do 2TK. Eu não sei por que isso virou 2TK. Isso daqui é da fórmula recursiva. A fórmula recursiva, a gente tem que T1 é igual a 1, Tn é 2 vezes Tn menos 1 mais 1. Para todo n maior ou igual que 2. Certo? Certo. Ah, tá, entendi. Então, é ele que a gente usou aqui. E é isso que a gente fez também na questão sobre Fibonacci, lá, a indução que eu trabalhei lá. O que a gente tem em mãos, nesse momento aqui, é não somente a hipótese, mas é também a fórmula recursiva. A fórmula recursiva diz para a gente que, ó, um elemento que está na posição K mais 1
ele é igual a 2 vezes o elemento que está na posição K mais 1. Isso daqui é por conta da fórmula recursiva, não é por conta disso ainda. Tá? Ok? Certo. Ok. Beleza? Beleza. Bom, então aqui o que a gente vê agora, assim como eu mostrei lá na sequência de Fibonacci, o que a gente tem é a hipótese. Pela hipótese, a gente tem informação sobre esse camarada aqui, ó. A gente sabe que TK mais 1 é igual a 2TK mais 1 por conta da relação de recorrência. Mas TK se aplica à hipótese, ó. A hipótese se aplica para todo mundo que está menor ou igual a K. Então, também se aplica a TK. Se aplicar a TK, significa que TK é igual a essa fórmula recursiva em função de K. Perdão, essa fórmula fechada em relação a de K. Tá? Então, TK é igual a quanto? TK é igual a 2 elevado a K menos 1, por conta da hipótese de indução. A hipótese de indução se aplicou fortemente aqui, tá? Então, aqui não teve nada demais depois, foi só resolver a conta, né? Faz a distributiva aqui, então fica 2 elevado a 1 mais K, né? Porque é produtos de mesma base, né? Repete a base, somos expoentes, então K mais 1 aqui, menos 2 aqui, porque distribuiu para cá, mais 1. Então, ficou 2 elevado a K mais 1 menos 1. Então, realmente, a gente conseguiu provar o que queria aqui. Entendeu? Indução forte acaba que é até mais fácil do que uma indução fraca, porque a gente aplica muito quando envolve expressões recursivas. Então, quando envolve função recursiva, a estratégia é sempre essa, tá? Bom, você tem que ter claro o que é cada coisa, né? O que é base, o que é hipótese, o que é passo. Mas, uma vez que você já sabe o que você quer provar aqui no seu passo, o que você tem em mãos é não só a hipótese, mas é também a fórmula recursiva. Aplicar a fórmula recursiva aqui, olha como você já ganha de cara a sua hipótese. A hipótese já aparece na sua expressão. Por quê? Algo que é recursivo é algo que é inerente à sua expressão ser em função dos anteriores. Ser em função dos anteriores é algo que a sua hipótese está ok, entendeu? Ela tá sendo válida, você supôs sendo verdadeira a sua hipótese. Então, você casa as duas coisas e fica bonito assim. Tá? Ok? Tá, beleza. Ok. Esse objetivo aqui foi esse bem particular, né, que era apresentei para vocês a fórmula recursiva, apresentei para vocês a fórmula fechada e vocês só casaram uma coisa na outra. É isso que foi feito na indução, tá? A próxima etapa é justamente aquilo que eu estava falando antes, né, de começar a etapa anterior, que era o objetivo é obter a fórmula fechada. O objetivo é, dada a expressão recursiva, você verificar, conseguir alguma forma de chegar na fórmula fechada dela. Tá? Entenderam? É como se vocês não soubessem que a fórmula fechada dela fosse isso, da sequência da Torre de Hanoi. É como se vocês não soubessem. Você só sabe a fórmula recursiva. Ou conseguiu obter a fórmula recursiva de alguma forma. Você tem que ser capaz daqui chegar até aqui. Entenderam o objetivo? Sim, tá bem claro. Uhum. Então, esse é o problema, tá? Como que de uma fórmula recursiva a gente consegue chegar na fórmula fechada? A gente vê alguns tipos de alternativas, tá? Bom, como aqui é a última aula do curso, né? Isso daqui deveria ser dado em várias aulas, para eu falar de todos esses tipos aqui.
eu vou apresentar para vocês esse método das substituições regressivas, tá? Mas, para você obter uma fórmula fechada de uma expressão recursiva, existem muitos métodos. E alguns métodos, inclusive, você não consegue resolver todas as suas expressões recursivas. Por exemplo, para a sequência de Fibonacci, esse método daqui que eu vou ensinar para vocês, vocês não conseguem. Vocês conseguem se usar método das raízes características. É um outro método que existe, que eu até tenho slides sobre isso, eu tenho uma aula pronta sobre isso, mas por conta do tempo do curso, né, eu preferi não apresentar aqui para vocês, porque demandaria bem mais tempo, tá? Então, eu só vou apresentar esse jeito aqui, que, por exemplo, para expressões que se enquadrem em tipo isso daqui, que aí eu vou dizer o que significa ser tipo isso daqui, vai se aplicar, e o porquê expressões que são tipo expressões da sequência de Fibonacci não se aplica, a gente conseguiu resolver por conta desse método, tá? Além desses dois aqui, né, tem o da dedução e verificação e da função geradora, que aí, se fosse falar de função geradora, seria um curso com outro foco, seria um curso de combinatória, e aí eu poderia falar isso daqui. Eu também tenho conteúdo pronto sobre isso, mas não vem ao caso eu falar dele para vocês aqui, tá? Mas só para dizer que são métodos que existem. Método da dedução e verificação é mais ou menos isso daqui. É mais ou menos isso que é feito aqui, tá? Dedução e verificação, o próprio nome já diz. Inicialmente, você sendo apresentado alguma expressão recursiva, você deduz alguma coisa, é claro que você não deduz alguma fórmula fechada sem nenhum conhecimento prévio, né? Então, acaba que você tem alguma certa experiência, alguma associação com coisas que você já conheça, você consegue deduzir uma fórmula e depois você verifica que, de fato, ela é uma fórmula correta, é uma fórmula fechada para a sua expressão recursiva, usando indução, usando isso que a gente viu aqui, tá? Exatamente esse passo aqui. Mas, enfim, não vou também entrar muito nele, aliás, não vou entrar em nenhum detalhe a mais sobre esses casos aqui. E o que eu vou falar é sobre o método das substituições regressivas. O método das substituições regressivas, ele resolve problemas que são sempre desse tipo aqui, tá? Onde C é uma constante, então, é uma expressão recursiva que você tem aqui, em que T de N ele é igual a C, que é uma constante, em função de N menos 1, então é em função de Tn menos 1, tá? E aí a base é dada, né? A base é dada. E f de N é alguma função de N, tá? Ser alguma função de N significa não ter nada recursivo aparecendo aqui. Então, a única recursividade que aparece nessa expressão está nesse termo e é dessa forma. É coisa que você consegue resolver, são expressões recursivas em que, para você resolver em uma determinada posição N, é necessário você saber recursivamente do N menos 1, tá? Além disso, tem mais essa constante, mais essa função aqui, que aí, por exemplo, isso aqui é uma função em que n é igual a zero, n não se aplica lá, né? Ainda assim é uma função. É só para dizer que poderia ser aqui n ao quadrado, poderia ser n, por exemplo, isso daqui, ó, t de n é igual a 2tn menos 1 mais n. É algo que a gente consegue resolver usando esse método. Inúmeros outros tipos de funções se enquadram nessa expressão aqui, tá? Isso daqui é uma constante, também entra aqui dentro desse escopo. A gente consegue resolver também. F de n é igual a 1. Isso é o valor de f de n nesse caso aqui, tá? Então, tá claro, a gente, com esse método, só consegue resolver expressões que são desse tipo. Então, por isso, inclusive, que a gente não consegue resolver com esse método
a forma de obter a fórmula fechada da sequência de Fibonacci. A sequência de Fibonacci é assim, né? F de n é f de n menos 1 mais f de n menos 2. Aqui a gente não consegue utilizar esse método porque não tem aqui, né? Esse f de n menos 2 não poderia ter aqui, né? Tá? Bom, mas aí você poderia usar esse método aqui, por exemplo, das raízes características e poderia resolver tranquilamente como obter a fórmula fechada da sequência de Fibonacci. Bom, então vamos direto ao ponto, né? Então, por exemplo, o torre de Hanoi pode ser resolvido dessa forma, enquanto o da sequência de Fibonacci não. O que é esse método? É você conseguir aplicar recursivamente a expressão até obter a base. Em outras palavras, o próprio nome já diz também, de ser essas substituições regressivas, você tendo uma fórmula recursiva. Se você quisesse obter o valor específico, sei lá, quanto que é F4? F4, você tem que saber quem é F3, quem é F2, até quem é F1, né? Chegar até a base. Você faz essas substituições de abrindo a expressão até chegar à base. É o jeito que você vai obter um valor específico. E também é o jeito que você vai conseguir obter a sua fórmula fechada, uma vez que você conseguir obter alguma regra nessa formação recursiva. É o que a gente vai ver no próximo slide. Tá? Então, dessa forma, temos séries aritméticas e geométricas associadas a essa expressão Tn. Uma vez que você abre recursivamente essa expressão que você tem em mãos, você consegue ver uma regra de formação dessa expressão, que é uma soma ou é uma multiplicação. São coisas que você consegue reescrever até obter algo do tipo aqui, que é a fórmula fechada propriamente dita, tá? Então, vou direto ao exemplo que é o desse daqui, né? Vamos obter a fórmula fechada da relação de recorrência do problema das torres de Hanoi pelo método das substituições regressivas, tá? Então, o que a gente tem? O que a gente tem em mãos é a fórmula recursiva, só isso, né? Claro que ela está junto com sua base. É necessário que você tenha a base também. Como a gente obtém um valor? É abrindo a expressão. Então, é assim que a gente vai conseguir obter a sua fórmula fechada. O que é Tn? É 2Tn menos 1 mais 1. O que é Tn menos 1? Ele aí você substitui. Tn menos 1 é 2Tn menos 2 mais 1. O que a gente quer conseguir fazer é abrir essa expressão até aparecer uma série de coisas aqui, e aqui aparecer uma série de coisas, mas que aqui haja somente a sua base. O que a gente quer obter é a fórmula fechada. A fórmula fechada é a fórmula em que não apareça nada recursivo. Você faz essa expressão, essa abertura, essas substituições, até conseguir eliminar a aparição da função recursiva aqui. Eliminar a aparição da função recursiva aqui significa você chegar até a base. Então, como a gente vai fazer isso? Se a gente não sabe quem é o n específico que a gente está tomando, inclusive ele é um n bem genérico, é conseguindo obter alguma regra, verificar alguma regra que está acontecendo aqui. Então, uma vez que, para obter a fórmula recursiva, que é algo que eu falei no início da aula, o que eu aconselho vocês fazerem é de baixo para cima, ou seja, é obtendo esses exemplos básicos, né? 2 dígitos, 3 dígitos, e assim aumentando, conseguir encontrar essas relações. Uma vez que você já tem a fórmula recursiva, o intuito agora é fazer de cima para baixo. É você conseguindo abrir, chegar até a base e encontrar alguma regra de formação, tá? Então, abrir aqui um passo, vim para cá. Continuo fazendo isso. O Tn menos 2 é 2Tn menos 3 mais 1. Ele você substitui aqui. Entenderam? Repara que esse mais 1, ele continua aqui, esse mais 1 continua aqui, né? Uma atenção que eu peço a vocês é não só para cá, para
para essa etapa do curso de vocês, mas para sempre, é que vocês tenham muita atenção à resposta de vocês, tá? Ao que vocês estão fazendo passo a passo. Aqui é um lugar onde é muito comum aparecerem erros, e não é por não ter entendido o conteúdo, mas é por não ter usado direito os parênteses, tá? Então, muita atenção a isso, porque você facilmente pode se atrapalhar aqui se não usar corretamente os parênteses, tá? Então, o que aconteceu aqui, eu botei entre parênteses aqui, porque é justamente essa expressão que você substitui aqui. A mesma coisa aqui agora, é o TN2 que você quer substituir. Então, é nele que você vai pôr a expressão aqui dentro dele, tá? Tá claro o que eu estou fazendo? O que a gente tem que conseguir verificar é, bom, você consegue ver alguma coisa? Olha só, aqui eu abri uma vez, certo? Abrindo uma vez, ficou Tn-2. O 2 apareceu quantas vezes? 2 vezes. O 1 apareceu quantas vezes? 2 vezes também. Olha aqui também, o 2 apareceu quantas vezes? 3. Aqui é N-3. O 1 aparece quantas vezes? 3 vezes também. É esse tipo de análise que a gente tem que fazer. Continuando, eu já antecipei um pouco aqui, né? Já fui logo para frente, para um caso genérico, porque é aí que a gente quer chegar, é no T1. Mas a gente ainda não vai chegar lá. A gente tem que conseguir obter alguma regra que seja assim. Ficou meio diferente desse caso aqui anterior, mas por quê? Ó, o que está acontecendo aqui? Esse 1, esse 2 multiplica ele, esse 2 multiplica ele. Concordam com isso? Beleza? Esse 1, só esse 2 que está multiplicando ele. Beleza? Entenderam isso? Ó, isso daqui, vou botar com uma outra cor, é uma soma de 2 termos. O primeiro termo é esse, o segundo termo é esse. Olha o 2 como está do lado de fora dessa soma aqui. Então, o 2 multiplica todo mundo que está aqui dentro e também multiplica esse. Entenderam? Como é que fica aqui? Ó, todos esses 3 aqui, eles multiplicam, né? Então, fica 2 elevado a 3. Aqui fica Tn menos 3. Aqui fica, ó, esse 2 multiplica esse 1, esse 2 aqui, multiplica? Não. Não. Não, multiplica, esse 2 só multiplica o Tn menos 3. Esse aqui, sim, multiplica esse aqui também multiplica esse, né? Então, fica 2 elevado a 2 por conta desse. Por conta desse daqui e desse daqui, enquanto esse só é multiplicado. Aqui, só recapitulando, né? Esse daqui, ó, esse termo e esse termo é multiplicado por esse daqui, mas esse aqui também, ele vem para cá para dentro, né? Também multiplica esses 2 termos aqui. Tá? Então, beleza, tá aqui em relação a esse. Agora, você tem esse 2, que eu acabei de falar antes, né? Multiplicável esse daqui, então fica 2 elevado a 1, mais 1. Certo? Ok? Certo. Então, o que 1, a gente sabe, só para deixar tudo em potência de 2, porque aqui a gente vê que fica tudo em potência de 2, 1, ele é igual a 2 elevado a 0. Então, olha que coisa. Abri 3 vezes a minha expressão, então ficou 2 ao cubo, Tn menos 3, mais
essa soma aqui, ó, que vai do 2 elevado a 0 até o 2 elevado a 2. Como vocês acham que vai ser, no caso, adiante aqui? Não esse aqui genérico, mas se eu abrisse mais uma vez, como é que seria? 2 elevado a 4, que multiplica Tn menos 4, e aqui mais 2 elevado a 3, mais 2 elevado a 2, mais 2 elevado a 1, mais 2, mais 2 elevado a 0. Ops. 3, 2, 1, mais 2 elevado a 0. Certo? Seria assim. O que, de modo genérico, é isso daqui. Então, quando você abre essa expressão recursiva, você poderia ficar aí, eu até recomendo que vocês façam isso, é que façam sempre isso. Abram a expressão até você ter clareza do que está aparecendo. Eu, quando montei os slides, daqui eu já consigo vir direto para cá. Você talvez precise de menos, talvez aqui você já conseguisse vir direto para cá. Às vezes precisava de mais. Abre mais uma vez, vê o que acontece. O que você tem que conseguir encontrar é algo que funcione assim, ó. É algo que fique em função tudo desse K aqui aparecendo. Porque aqui, se você abrisse 10 vezes, seria 2 elevado a K, Tn menos K, e tudo aqui em função de K. É esse o intuito, tá? Então, eu acho que isso aqui ficou claro para vocês, né? Porque foi exatamente igual que eu acabei de fazer, porque ficou 2 elevado a K, se você abrir K vezes o que era 2 elevado a 3, Tn menos 3, é 2 elevado a K, Tn menos K. Aqui é essa soma, que no caso anterior que eu tinha feito aqui, era 2 ao quadrado, e o 2, né, essa potência 2 do quadrado, é 1 a menos do que o 3, e era 2 elevado a 3 aqui, né? Então, é 2 elevado a 2, então é 2 elevado a K, e é daqui, então, 2 elevado a K menos 1. E assim você vai descendo até chegar no 2 elevado a 0. Isso é a sua fórmula genérica. Uma fórmula genérica no sentido de ser, ó, você abriu K vezes aí sua expressão recursiva, você está vendo o quê? O que você está vendo é isso. Exatamente isso. Tá? Então, por conta disso, a gente consegue verificar o que é o nosso intuito, é chegar na base. Quando a gente chega na base? A gente chega na base quando a gente chega ao índice do T, 1. Então, a gente quer que isso daqui na base seja o quê? Seja 1. E a gente quer obter uma fórmula fechada. Obter fórmula fechada significa que no lado direito da expressão não apareça T de N nada ali, não apareça T de N menos K nenhum ali. Fazer essa remoção, você não pode simplesmente chegar aqui e tirar. Você tem que conseguir chegar à base. Chegar à base significa você conseguir fazer com que N menos K seja igual a quanto? A 1. Tá claro isso? Tá claro, sim. Beleza? Então, queremos chegar a T1. Chegar a T1, você quer que Tn menos K seja T1. Então, qual é o objetivo agora? É saber qual é o valor de K para que N menos K seja igual a 1. Repara que N é algo que é do problema. Você tem no seu problema um N qualquer. N igual a 10, N igual a 20, N igual a 10 trilhões, é qualquer natural. Então, você quer saber qual é o valor de N qual é o valor de K que você vai ter, porque K, sim, a gente sabe que ele vai ficar variando, mas que N menos K seja igual a 1, tá? Em outras palavras, a gente quer que N menos K seja igual a 1, então o K, necessariamente, ele vai ser igual a N menos 1. O que significaria você dizer aqui, você ter que abrir essa expressão recursiva N menos 1 vezes, né? Mais ou menos isso. Mas, bom, o que a gente quer fazer aqui agora, eu acho que ficou claro, né? Remover esse T de N menos K e fazer com que apareça T1 ali. Mas, além disso, a gente quer obter uma expressão, uma fórmula fechada. Essa fórmula fechada é Tn igual a algo que seja em função de N. Aqui no N não está aparecendo em lugar nenhum, né? Só aqui. Mas que vai sair, porque vai virar 1. Então, você tem que fazer tudo onde tem K, você substitui por N menos 1, simplesmente isso, tá?
Então, tudo onde tem K, você substitui por N menos 1, porque você quer obter um valor de K para que N menos K seja igual a 1. Então, você obteve já o valor de K. O K é igual a N menos 1. Então, por isso que aqui, essa fórmula veio para essa fórmula. Porque aqui onde tinha K, bota N menos 1 lá. Aqui, né, você sabe, N menos 1 é igual a 1. É isso que a gente queria até, né? N menos K virar 1. Então, isso aqui é T1. E aqui agora, ó, N menos 1 menos 1, N menos 1 menos 2, N menos 1 menos 3, e assim por diante até chegar a 2 elevado a zero. Ok? Isso daqui já está se aproximando, na verdade, já é uma fórmula fechada que está aqui aparecendo, porque a gente já sabe o valor de T1. Então, você vai ver aqui no passo adiante, como T1 é igual a 1, olha a sua fórmula fechada aqui bonitinho. Essa já é uma fórmula fechada, porque para você obter o valor de Tn, não é necessário você saber quem foi Tn-1, Tn-2 e assim por diante. Você não precisou saber disso. Entenderam? Agora vem algo que não faz parte desse método. Aliás, faz parte desse método, mas não é algo novo que é ensinado pela primeira vez agora na vida de vocês. Tá? Se vocês olharem para cá, o que é isso que está aqui? É uma som. O que é isso, gente? Um somatório. É uma soma, é uma soma. É uma soma em que cada termo tem relação de um com o outro. Oi? Esses termos têm alguma relação entre eles? Esse termo tem alguma relação com esse, alguma relação com o anterior, com o anterior, com o anterior? Sim. Qual é a Não, a relação gente que vai esse decrescendo. daqui tem para cá? Você vai decrescer uma unidade. Vai ter crescendo o quê? Vai tirar uma unidade De onde? do valor anterior. Do valor anterior seria 2n menos 1 menos 1. É do expoente, não? Do expoente. Aí sim, tirando do expoente. O que significaria você dizer, na verdade, a gente consegue reescrever dessa forma aqui, ó. Vocês lembram que eu já falei isso para vocês sobre fórmula de somatório? É uma soma e você vê que todos os elementos aqui seguem um padrão, alguma regra de formação. Essa soma, ela está meio que do maior para o menor, né? Mas soma é algo que é comutativo, você pode inverter essa ordem, né? Então, você escrever 2 elevado a n menos 1 mais 2 elevado a n menos 2 até 2 elevado a zero, é a mesma coisa que você escrever 2 elevado a zero mais 2 elevado a 1, mais assim por diante, né? 2 elevado a n menos 1 mais 2 elevado a n menos 2 mais 2 elevado a n menos 1, certo? Então, você pode manipular isso aqui, jogar para lá, para cá, do jeito que você quiser. Então, você também consegue reescrever assim. Lembram disso? Da fórmula do somatório? Sim. Tá? Isso eu fiz por quê? Eu só coloquei essa fórmula para vocês relembrarem dessa notação, né? Que é uma notação importante. Também para vocês conseguirem enxergar qual é o padrão aqui, apesar daqui já estar um pouco, já ter essa clareza, né? Aqui fica mais claro ainda. O que é isso? É uma soma, que eu também chama de série, né? É uma soma de elementos que seguem um fator de multiplicação igual. Sempre para dar do primeiro termo, você ir para o segundo termo, basta você pegar o primeiro termo e multiplicar por quanto? Por 2. Por 2. Desse segundo termo, para você ir para o terceiro, você tem que multiplicar por quanto? 2 também. Por 2 também, assim você vai seguindo adiante. Ou seja, isso é algo que a gente chama de ser uma soma de uma progressão geométrica, certo? Uma progressão geométrica é uma sequência de elementos
em que para você saber o seguinte, basta você pegar, né, o que você está, multiplicar por uma razão. A razão aqui, no caso, é o 2. Então, você sabe que o seu primeiro termo, apresentando dessa forma aqui, né, é o 2 elevado a zero. O seu segundo termo é o 2 elevado a 1, porque é o 2 elevado a zero vezes 2, né? O outro termo é o 2 elevado a 1, que é o termo que você está olhando agora, vezes 2. Então, você vai ter o 2 elevado a 2, 2 elevado a 3, e assim por diante, né? Então, isso é uma progressão geométrica que, na verdade, está sendo posto numa soma. Vocês lembram como é a fórmula da soma de uma progressão geométrica? É essa, tá? Na verdade, eu poderia até cobrar isso aqui de vocês, tá? Porque faz parte. Se vocês lembrarem na aula de técnica de demonstração, técnica direta, a gente mostrou a fórmula da soma de PA. Vocês lembram? Que eu até usei aqui o histórico, né, sobre Gauss, né, ter demonstrado aquilo muito rapidinho quando era muito criança e tal. Então, eu demonstrei isso para vocês lá e de modo muito, muito, muito parecido, vocês conseguem mostrar essa fórmula também. Eu recomendo que vocês façam isso. Na verdade, eu dei mole, eu deveria ter cobrado isso de vocês já antes. Enfim, mas essa é a fórmula de uma soma de PG, tá? Então, A1 é o primeiro termo, Q é a razão, N é o número de elementos, tá bom? Q, então, menos 1 aqui, né, e tal. Então, vamos lá, ó. O primeiro termo. O primeiro termo é o A1, né? A1 é igual a 1, considerando essa soma aqui, ok? Porque o primeiro termo é 2 elevado a zero, e isso é igual a 1, e isso é igual a 1. O primeiro termo é 1, tá? A razão é 2, o que, né? O que é igual a 2, por justamente eu acabei de falar isso, né? É uma sequência geométrica, né? Então, o próximo elemento você pega onde você está, multiplica por 2. Esse fator que você está multiplicando, né, é o que a gente chama de razão, e é o que a gente usa aqui. Isso é o 2. O número de elementos está claro para vocês que de 0 até n menos 1 há n elementos, ok? Ok. A quantidade de elementos que existem aqui é n, tá bom? Porque é do zero, então você tem aqui o índice, né, 0, o índice 1, o índice 2, até o índice n menos 1. Do 0 até o n menos 1 é a mesma coisa você fazer do 1 até o n menos 1, que isso é n menos 1 elementos, mais 1 por conta desse elementinho aqui. Ok? Ok. Entendeu, gente? Do 0 até o 3 existem 4 elementos. É o análogo aqui, beleza? Então, do 0 até o n menos 1, existem n elementos. Você está contando do 1 até o n menos 1, mais um elemento lá que é o do índice 0. Então, tem n elementos. Aí, na fórmula, você tem isso daqui. Então, você vai ter justamente o que a gente queria, porque a divisão aqui vai dar 2 menos 1, né? Aqui 1, 2 elevado a n menos 1. Obteve a fórmula fechada. Uhum, isso. É a mesma coisa que você usar o len lá e no range você contar um a menos, né? Ou um a mais, dependendo lá do que você quer. Isso aí. Entenderam, gente? Alguma pergunta? Professor, Nenhuma será que pergunta? a gente parasse ali no somatório ali já estaria bom?
Separar isso aqui? É. Como eu falei, isso daqui já é uma fórmula que não é necessário você ter nada recursivo ali, né? Para você. Aliás, você não tem nada recursivo aqui aparecendo, né? Então, sim, isso aqui já é uma fórmula fechada. Mas tá feio. Mas tá feio, tá? Então, provavelmente, para eu evitar que você termine aqui, eu vou pedir para que você obtenha a forma fechada e obtenha um valor específico, sei lá, T5, T6, T7, entendeu? Professor, por E que aí, que você tá não rindo adianta aí? calcular. Que? Nada não. Pô, gente, não é difícil lembrar de forma de somatório. Eu sei que é muita coisa para vocês, né? Assim, é muito conteúdo, né? Mas ainda assim, por isso que é interessante que vocês provem isso aqui, ó. Que a fórmula da soma de PG finita é essa. Não é o único jeito que se usam como fórmula para ela, mas na verdade eles só variam aqui, o menos vira para cá, vai para lá, enfim. Mas, como aqui mesmo atrás está falando, ó, nesse método aqui, aparece sempre séries aritméticas e geométricas, tá? Então, se acostumem nesse momento aqui a relembrar sobre essas fórmulas de PA e PG, porque elas aparecem sempre, tá? Na lista, na lista que eu até já botei o gabarito, tem lá, tem lá uns exercícios lá que cobram justamente isso aqui, tá? Obter a forma fechada delas lá. Então, revejam isso. Na próxima aula eu vou fazer exercício sobre relação de ocorrência, tá? Então, é claro que aqui, né, eu expliquei, fazendo exemplo e tal, mas na próxima aula a gente vê só exercício, só exercício. Qual Tá lista, legal? professor, você citou? Eu acho que foi essa última aí que eu botei o gabarito, não tem não? Achei que tivesse. Nem sei qual é a lista 10, lista 9, não sei, lista 9. Eu acho que é a 9. É, tô abrindo aqui também. A 1 é por indução, a 1 é só para provar e tal. A 3 é para obter uma forma de recorrência, não precisa ter forma fechada. A 4, a 4 também é só obter a forma de recorrência, não precisa obter a forma fechada. Na 5, a 5 é para obter a forma fechada da 4. Então, a 5 sim, ó, tem isso aparecendo na. Esse muito, muito ruim. A 5 é a 6. Mas na próxima aula eu revejo elas com vocês e eu faço mais também, tá? Beleza? Ok? Beleza. Então, Ok. gente, acabamos o conteúdo. Estão felizes? É, Felizes e cansados. eu diria aliviado. Muita matéria? É, um pouco. Esse finalzinho foi começando a ficar abstrato. Eu preferia a lógica. Entendi. Todo mundo preferia lógica? Pô, eu preferia também. Eu também. Foi assim, no início tava bem fácil, aí conforme o tempo foi ficando mais difícil. Minha nota vai ser a mesma coisa, no início foi boa.
Aí vai descendo, 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 descendo. Espero não tomar um 0 na última. É o desenho do cavalo. Pô, professor, não queria ser do contra não, mas gostei mais de recorrência. Finalmente alguém aí do meu lado. Bom, enfim, essa matéria aqui eu poderia dar continuidade a diversos outros assuntos. Análise de algoritmos, por exemplo. Técnica de algoritmo, por exemplo, igual eu falei na última aula, né, bem no início, que na verdade eu fiquei muito tempo motivando vocês e acabou que sobre o assunto mesmo eu tive pouco tempo para falar, mas tem muita aplicação, né? Tem muita aplicação, tem muito estudo que a gente faz e que às vezes o objetivo é obter fórmulas aqui desse tipo, obter fórmulas de recorrência para resolver problemas práticos, problemas de pesquisa mesmo e tal. Então, é uma área muito boa. Na verdade, toda a área de algoritmos eu acho muito boa, né? E, infelizmente, não dá tempo, né, de eu falar de outras coisas, tipo de notação, de complexidade de algoritmos, análise de complexidade de algoritmos, mas que seria o próximo passo. Uma vez que você sabe que, sei lá, a fórmula fechada é assim, o número de passos do seu algoritmo, então, vai ser O de 2 elevado a n, por exemplo, para esse problema aqui específico. Número de passos vai estar associado para a gente à complexidade do algoritmo, tá? Complexidade é justamente isso. Um movimento é um passo. Uma comparação que seja é um passo, tá? E O é uma notação que a gente usa, vocês vão ver aparecendo, se você já não conhece, é uma notação que ele simplifica muito qualquer função que você tenha. Por exemplo, se você tem uma função que ela é, sei lá, n ao cubo, que tem 10 elevado a 4, vezes log de n ao quadrado aqui. Vou até botar uma raiz quadrada de n, multiplicando isso tudo. Vou somar isso aqui com 10, ou 100 elevado a 100. Isso aqui é uma coisa muito estranha, né? É uma função muito estranha, né? Pode ser que você tenha um algoritmo que ele faça esse número de passos. Então, acaba que fica chato a gente analisar o número de passos que ele faz. Para isso que servem as notações. Então, com a notação, as notações assintóticas, a gente está interessado no crescimento a bem alto nível daquele algoritmo. É o que mais faz crescer. Então, você tem que analisar não isso daqui, porque isso aqui é uma constante, mesmo sendo um número grande. 100 elevado a 100 é um número bem grande. Mas, ainda assim, vai existir algum valor de n que vai ultrapassar isso daqui. Então, você pode desprezar. Serve para nada, tá? Aqui está tudo em função de n, exceto isso. Você pode descartar constante multiplicativa. Constante aditiva, constante multiplicativa, você pode descartar. Log n é um crescimento muito devagar. Eu até falei na aula passada sobre log, eu acho. Eu falei com vocês isso. Então, também não vale de nada um crescimento logarítmico aqui. Raiz quadrada de n é a mesma coisa que falar n elevado a meio. Então, o que mais faz crescer? Potência 3 ou potência quadrática? A potência raiz quadrática, né? É essa daqui. Então, você pode descartar. O que importa é o n ao cubo. Então, você pode simplificar e dizer que o número de passos do seu algoritmo é O de n ao cubo. Então, isso aqui, que era uma função estranhona, na hora que for simples. Facilita muito, muito. Então, com essa parte de relação de recorrência, a gente conseguiria avançar um pouco para tratar teorema mestre, por exemplo, para determinar a complexidade de algoritmos que usam relação de recorrência. Enfim, é um mundo de coisas aí. Mas a gente vê outro discurso. Vocês veem isso mais para frente. Beleza? Beleza. Bom, gente, foi um prazer. A gente ainda se vê na próxima aula, semana que vem também. Mas, fechando o conteúdo, então, só fechamos bem. Consegui falar tudo que eu queria. Infelizmente, a frequência não foi tão alta de vocês, aí no máximo 18 sempre, 20 pouquinho e tal. Enfim, mas espero que
quem não esteja assistindo, assista depois as gravações, né? Bom, mas é isso. Assistir lá no YouTube, pô, dá o like. Isso eu nem falo mais, né? Vocês não fazem isso. Mas Que é isso, professor. Se pudesse dar mais like lá, eu dava, pô. Professor, eu dei like Conta, em pô. todos os seus vídeos, do começo ao fim. Você pode olhar lá que vai estar minha conta. Eu tirei um dia e dei like em todos os vídeos. Ah, Vídeo até de palestra, que não tinha nenhum. Esse dedicado. oh, Ele essa tá semana puxando eu o vi saco, que- né? essa semana eu vi Deve que estar eu precisando de postei- ponta, hein, Lucas? Pior que eu não tô, não, mano. Então, essa semana eu vi que eu tenho mais de 100 vídeos no YouTube já. Que isso, influência Entendeu? já. Essa já é uma influência já. Já já vamos chamar para um podcast aí, ó. Que mais tem a podcast hoje em dia aí, né? Esse é maneiro, professor. Imagina, né? Então lá, o Isaac fez pergunta. Eu fui fazer palestra lá, o Isaac não fez pergunta nem nada. A gente estava em aula, professor, não dava para participar das duas coisas, né? Bom, gente, mas é isso. Depois eu vou mandar algum formulário para vocês falarem um pouco. Se vocês acharam alguma coisa que foi muito corrida, ou que poderia ser visto diferente, sei lá, né? Por exemplo, do período passado para esse, como eu falei, eu tirei uma parte do conteúdo porque não daria, não. Tá? Tava muita coisa para poder falar com calma, fazer exercício. Aí eu preferi tirar. E terceiro, É o meme que o Alamo tinha falado da foto do cavalo. eu conheço. Começa super bom, né? Depois vai ficando garranchudo. Nada, gente, mas foi tudo tranquilo. Vai ser tudo tranquilo para vocês. Bom, beleza? Então vou encerrar a gravação, tá? 8 horas. Falou? Valeu, Quinta-feira. Beleza, Eu professor. vou- Obrigado aí pelas ótimas aulas. Professor. Falou, gente. Obrigado aí pela Na moral. participação de vocês. Felipe, dando tchau para vocês. Aí. Felipe Valeu. tá sem jaca. Já tá grande já o cabelo. Passou rápido. Valeu, gente. Abraço para todo mundo. Até quinta, hein? Valeu, professor, boa noite. Valeu.